A chegada do coronavírus colocou à prova a nossa maneira de demonstrar, de testemunhar o nosso cristianismo, uma vez que ela nos tirou da nossa rotina religiosa e expôs a profundidade da nossa fé. Imagine, por exemplo, um cristão que praticava a oração somente na igreja. Imagine um cristão que praticava a leitura da palavra somente na igreja. Quero meditar sobre a profundidade da nossa fé e, para tanto, quero tomar por empréstimo um personagem bíblico que teve a sua fé provada pela modificação da estrutura religiosa a qual ele estava acostumado. Teve também a fé provada ao estar distanciado daqueles que induziam a sua fé. Para isso, quero meditar em um texto que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 1, do verso 1 ao 4, e depois no capítulo 6, do verso 5 ao 10, que nos dizem assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesoureiro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da descendência real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Daniel capítulo 6, versos 5 e verso 10. Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Nós que conhecemos um pouco da história dos judeus, nós sabemos que a adoração do povo judeu estava centralizada no templo. Era no templo que o povo realizava as festas, o templo ficava em Jerusalém, e na época das 3 festas anuais, as 3 festas principais, que eram a Páscoa, que comemorava a libertação do povo de Israel do Egito, era a festa do Pentecoste, uma festa que era comemorada 50 dias após a Páscoa, e a festa dos tabernáculos, que simbolizava o tempo que o povo de Israel morou em cabanas no deserto. O povo de toda a nação se concentrava em Jerusalém 3 vezes por ano para celebrar essas festas, e eles tinham como ponto central o templo. Mas a Bíblia vai nos dizer que houve uma deportação, houve uma invasão dos caldeus dentro da terra de Jerusalém, dentro da terra de Israel, e eles deportaram, por 3 vezes fizeram deportações, e levaram muitas pessoas de Israel para a Babilônia. E a Bíblia nos diz que Daniel foi um deles. Perceba que Daniel, ele que era apenas um jovem e aprendeu que a vida religiosa de Israel estava concentrada no templo, agora ele estava distante do templo. Mas os versículos que nós lemos vai nos mostrar que Daniel tinha uma fé muito firme, uma fé muito estruturada. Essa deportação vai tirar Daniel da presença dos seus pais. Vai afastar Daniel da presença dos líderes religiosos que eram os responsáveis por instruir aquele moço na sua conduta de fé. E vai tirá-lo da estrutura religiosa na qual ele estava acostumado. Porém, Daniel mostrou ter uma estrutura muito firme
e raízes muito profundas naquilo que ele acreditava. Podemos depreender isso pelo seguinte: em Daniel 6,10 vai nos dizer que ele tinha na sua casa janelas voltadas para Jerusalém. Ora, essa é uma menção da oração de Salomão quando ele inaugurou o templo. No livro das Crônicas, no capítulo 6, quando Salomão estava inaugurando o templo, na sua oração, ele faz um pedido a Deus e diz assim: Senhor, se o teu povo pecar contra ti, e o Senhor se irar contra o seu povo, e permitir que o seu povo vá para o cativeiro como castigo, se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar, buscar a tua face e se humilhar voltado para esta santa cidade e para este santo lugar, ouve tu dos céus da tua santa habitação e responde a oração do teu povo. Então perceba que não era por acaso que Daniel tinha suas janelas voltadas para Jerusalém. Elas eram dessa forma porque ele conhecia a história religiosa do seu povo, ele conhecia a história do seu Deus e ele conhecia o marco da sua religião. Nós podemos depreender disso, sendo Daniel ainda um adolescente, nós podemos imaginar que Daniel sofreu uma influência grande dos seus pais. Os seus pais tiveram mérito naquela firmeza espiritual que Daniel apresentava. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 nos dizem assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e das tuas portas. Perceba que o homem judeu, ele tinha incumbência de transferir a fé para o seu filho. Mas para que isso acontecesse, o texto é muito claro. As palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. E isso já traz uma reflexão muito grande para nós hoje. Não basta a palavra estar na nossa boca. Porque se a palavra estiver na nossa boca, mas o nosso coração estiver em qualquer outro lugar, os nossos filhos perceberão isso. Por isso o texto diz: essas palavras estarão no teu coração e tu inculcarás aos teus filhos. Algumas versões trazem ensinarás. E ele diz um método: como? Andando, levantando, deitando. Ou seja, era para falar dessa palavra em todo o tempo. Essa palavra devia fazer parte da vida do judeu. E nós podemos depreender que os pais de Daniel fizeram isso e conseguiram entalhar no coração daquele jovem as palavras de Deus. Existe um escritor que diz assim que nós só conseguimos perceber o tamanho da nossa influência na terceira geração. Na segunda geração, é claro que nós conseguimos ver isso. Mas quando a nossa influência chega à terceira geração, significa que a nossa influência foi uma influência muito profunda. Ou seja, se eu conseguir transmitir a minha fé para os meus filhos, isso já é um grande feito. Agora, se os meus filhos conseguirem transferir essa fé para os filhos deles, isso mostra o quão influente foi a minha fé na vida da minha família. Paulo vai fazer, por exemplo, menção dessa capacidade de influenciar gerações quando ele escreve ao seu pupilo Timóteo: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. É claro que quando nós falamos dessa influência, nós não desprezamos o direito de escolha que a pessoa tem. De repente um pai pode ter feito tudo certo, mas a sua influência pode não ter sido suficiente para que o filho fizesse boas escolhas, e ele então faz as suas escolhas de acordo com as influências mais fortes na sua vida. Mas o texto vai nos dizer que Daniel não somente conhecia
a história do seu povo, mas que também ele era uma pessoa determinada, porque o texto vai nos dizer que 3 vezes ao dia ele orava, depois que foi baixado o decreto que não era mais para orar, que estava proibido fazer oração a qualquer outro Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que depois dele saber que foi baixado o decreto, ele orava 3 vezes ao dia, como dantes costumava fazer. Aquela mudança nas leis não mudaram a sua rotina de oração. Aquela mudança nas leis não mudaram a sua comunhão com o seu Deus. O judeu tinha o hábito de orar várias vezes ao dia. O Salmo de número 5, verso 3 nos diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei perante ti e vigiarei. O Salmo 55, verso 17 nos diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei. Clamarei e ele ouvirá a minha voz. A Bíblia vai nos dizer no livro de Atos, capítulo 3, verso 1, que Pedro e João, após o derramamento do Espírito Santo, depois que Jesus foi assunto aos céus, a Bíblia vai nos dizer que eles foram ao templo à hora da oração, a hora nona. Isso nos mostra que o judeu tinha pelo menos 3 horários de oração fixa: manhã, tarde e noite. E isso era o que firmava a fé do judeu. Conta-se uma alegoria em que as árvores do campo estavam conversando e tinha ali vários pés de manacás e um coqueiro dentre eles. E os manacás então conversavam e diziam assim: nossa, mas esse coqueiro é muito desajeitado, muito magrelo, sem folha. E enquanto eles estavam conversando, começou uma tempestade, uma ventania muito grande. E o coqueiro entortava, quase encostava os seus frutos no chão. E quando o vento cedia, ele se levantava novamente. E aconteceu que nessa tempestade, um dos manacás caiu, tombou. E os demais manacás começaram a dizer: companheiro, levanta, companheiro, reage, companheiro, não fica assim, o lenhador vai chegar, levanta, companheiro. Mas o manacá não reagia. De repente, após a tempestade ter passado, os lenhadores chegaram, cortaram aquele manacá e levaram os seus galhos e o seu tronco para fazer lenha. Enquanto eles estavam levando, um deles subiu no coqueiro, pegou um fruto, abriu e disse assim: ê, coqueirinho bom, não tem uma vez que a gente vem aqui que a gente não tem uma aguinha para tomar e uma castanha para comer. E quando eles foram embora, os manacás viraram para o coqueiro e disseram a ele: coqueiro, qual que é o teu segredo? E ele respondeu: o meu segredo estão nas minhas raízes. Assim como Daniel teve a sua rotina alterada pela deportação, o Covid também alterou a nossa vida de fé, alterou o comportamento da igreja. Podemos afirmar que o Covid tirou os cristãos da sua rotina religiosa. E infelizmente, muitos, ao saírem da rotina, eles mostram quão frágeis são as suas raízes. Jesus disse em João no capítulo 15, a partir do verso 1, o quão dependente nós somos dele para conseguir produzir fruto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O texto diz que nós só conseguimos produzir se nós estivermos nele. E nós só conseguiremos estar nele se for através da oração. Perceba que o inimigo não usou o pecado para derrubar Daniel.
O que ele fez foi tentar interromper a vida de oração de Daniel. Porque ele sabe que quando se interrompe a vida de oração de um cristão, o pecado é questão de tempo. Tiago 4,4 nos diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. São duas forças que estão diametralmente opostas. Deus está aqui, o mundo está aqui. E aqui no meio estamos nós. E não há como se aproximar do mundo sem se afastar de Deus. E não há como se afastar de Deus sem se aproximar do mundo. Por isso, a necessidade da nossa vida de oração, a necessidade da profundidade da nossa fé. Jesus disse assim, em Mateus capítulo 6, verso 5: e quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Perceba que Jesus não diz se vocês orarem, mas ele diz quando vocês orarem. Simplesmente porque não existe cristianismo sem cristão. E não existe cristão sem oração. São coisas que estão inteiramente ligadas. Lucas 18:1 vai nos dizer assim: disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Perceba que para o Senhor Jesus, o fundador do cristianismo, o mestre que nós servimos, o Deus a quem nós dizemos que pertencemos e dizemos que seguimos as suas pegadas, ele vai nos dizer o dever de orar. Lucas vai registrar que Jesus fez uma parábola sobre o dever de orar. Então o cristão, ele deve considerar a oração como um dever. Mas não é só isso, o texto vai nos dizer sobre o dever de orar sempre. E prosseguindo vai dizer, e nunca desfalecer. Porque esse é o emblema do cristão. Essa é a marca registrada do cristão. A aproximação e a comunhão com Cristo através da oração. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor da nossa convenção estadual, a Confradesp, em certa ocasião ensinando no Belenzinho, ele contou um testemunho de quando ele estava indo para as terras bíblicas e num dado momento ele estava, se eu não estiver enganado, passando próximo a Belém e de repente o ônibus parou. O motorista pediu licença e disse que em 5 minutos eles prosseguiriam a viagem. E enquanto o motorista saiu do ônibus, os passageiros olharam para ver por que é que ele estava parando. Ele parou o ônibus e ali onde o ônibus fez sombra, ele estendeu uma esteira e foi fazer as suas orações voltado para Meca. Aquele homem era um muçulmano e eles são extremamente zelosos das orações que eles devem observar durante o dia. E aí eu pergunto, se essas pessoas são tão zelosas assim, por que nós cristãos não nos aplicamos de maneira tão profunda à oração quanto eles? A melhor maneira de nós termos vitória em oração é fixar horário para orar. E por que isso? Porque se nós não fizermos isso, nós vamos sempre protelando o momento da oração. Perceba que Daniel, o inimigo não quis lançar um pecado na vida dele. O inimigo quis alterar a sua vida de oração. E para isso, usou políticos para baixar um decreto. Às vezes nós perdemos a nossa guerra de oração antes de começar. Antes de nós orarmos, nós já perdemos a nossa guerra. Porque às vezes nós ficamos protelando. Vou orar depois. E aí a gente deixa de orar por motivos fúteis. Agora eu estou cansado. Hoje está frio. Agora eu tenho compromisso. Martinho Lutero dizia assim:
Hoje eu estive tão ocupado que eu preciso orar um pouco mais. E nós dizemos assim: hoje eu estive tão ocupado que nem deu tempo de orar. Então nós devemos fixar o nosso horário e não podemos negociar esse horário. Temos que buscar incessantemente, perseguir essa prática da oração. A nossa vida de oração deve ser inegociável. Observe que quando Moisés foi tirar o povo de Israel do Egito, Faraó fez 3 propostas para Moisés. A primeira proposta está no livro do Êxodo, no capítulo 8, no verso 28, que nos diz assim: Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe, orai também por mim. A segunda proposta de Faraó está no capítulo 10, versos 10 e 11, que nos diz assim: Então ele lhes disse: Que o Senhor seja convosco. Como eu vos deixarei ir a vós e os vossos filhos? Vede que estáis mal intencionados. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. Terceira proposta de Faraó. Êxodo 10, 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. E qual foi a resposta de Moisés a todas essas propostas? Êxodo capítulo 10, versos 25 e 26 nos dizem assim: Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará. Porque daquele havemos de tomar para servir ao nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. A resposta de Moisés para Faraó foi: vão as mulheres, vão as crianças e vão o nosso gado. Nenhuma unha ficará no Egito. Ou seja, não quis negociar com o Faraó. E muitas vezes hoje, sem perceber, nós recebemos propostas de Faraó. Quando, por exemplo, nós nos propomos a orar e de repente vem uma sugestão na nossa mente dizendo assim: ora depois, ora mais tarde. Agora você está muito ocupado. Depois do serviço eu oro. E tantas outras coisas. E nós vamos protelando na vida de oração. E nós temos que entender que sem oração nós morreremos. O coronavírus, que está causando tantos males, tantas mortes, tantas perdas no nosso país e no mundo todo, ele é um desafio à nossa fé. Nós que somos cristãos, se somos daquele tipo que estávamos acostumados a orar somente na igreja, a meditar somente na igreja, nós seremos como um manacá que não resiste à força do vento e da tempestade. Mas se nós nos acostumarmos à vida de oração, se nós nos acostumarmos à leitura da palavra de Deus, seremos como um coqueiro que na hora do vento ele até enverga, mas quando a tempestade passa, ele se põe em pé e tem fruto para oferecer para aqueles que necessitam. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa palavra, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho das notificações, porque assim você fica por dentro de tudo que surgir de novo por aqui. Deus te abençoe e até a próxima.